E aí, tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Cello Emerson, mais uma entrevista para o Jornal Diário de São Paulo e para o Metal Musicast com Edu Falaschi. Fala, Edu, tudo em paz com você? Seja muito bem-vindo. Fala, galera, beleza? Edu Falaschi na área aí. Vamos lá, mais um. Sempre bom trocar ideia contigo. Edu, acho que é a terceira entrevista que eu faço com você. Jogo ganho, né, Edu? O entrevistador já chega com a camiseta do Pô, entrevistado. eu fiquei feliz demais, Obrigado mesmo. Pô, a caixa aqui do Aliás, Veracruz, no essa camiseta é muito cenário. legal, né? Jogo Uma ganho, bonita, né? né? Você não Muito vai bom, fazer igual cara. o Gene Simmons, que fez o cara, um repórter lá, tirar a camiseta do Iron Maiden e Ah, colocar do Kiss, né? eu Você vi. não vai Não, fazer isso, né, cara? jamais faria isso, né? É, Mas eu a gente vou fica colocar mais aqui feliz na se o nossa cara tá entrevista usando, também. se o cara Vai tá lá. usando a nossa camiseta, mas a gente obviamente fica mais Ó, contente. Mas pode falar. eu vou colocar aqui na nossa entrevista, Edu, para participar também, Hum, o maestro Michelino aqui, Ricardo boa. Michelino. Vamos lá, ó, resolveram ter obra aqui bem agora na nossa entrevista. Deixa eu ver se ele entra aqui. E aí, como vocês estão? Tudo bem, tamo aí. Bora falar pro Diário de São Paulo aí hoje. Estamos falando com o Diário de São Paulo Bora, e vamos aí. vamos falar sobre o projeto. Então, Edu, vamos lá. Então, a turnê está rolando, uma Sim, celebração do Temple of Shadows. Em que boa. pé que já está essa turnê? Eu vi que já veio de alguns shows até fora do Brasil, aqui na América Latina, Bolívia, Sim, Argentina. Em que pé que está a sim. turnê aí, Edu? Pois é, então, a gente está iniciando, a gente fez também um show em Nova Friburgo, né, num festival, e agora a gente vai seguir, né, com a turnê, que basicamente o começo da turnê mesmo é agora, dia 6 de junho, né, em Poços de Caldas, né, no Palace, o tradicional Palace, né, do qual vai ter já também a presença, né, da Orquestra Sinfônica Jovem de Arthur Nogueira, regida aí pelo maestro, né, Ricardo Michelino, que está aqui com a gente. Então, esse primeiro show, né, vamos dizer que os outros shows foram um pouco esquenta, mas já fazem parte da turnê, mas foram meio que esquenta, né? O primeiro show, de fato, a gente está considerando esse de Poços de Caldas, né? Que já vai ser com orquestra, já com o maestro. Então, e aí de lá a gente segue, né? Tem quase 30 shows, né? Obviamente, não todos eu vou conseguir fazer com orquestra, mas alguns a gente já tem confirmado lá, Londrina, Maringá, né? A gente tem o show de São Paulo, né? Que é dia 5 de julho, né? Que é no Tokyo Marine Hall. Aí sim com a orquestra completaça, né, do maestro, tudo. Então, presença do Kai Hansen, que eu acabei de divulgar, né, do Halloween, presença do Roy Khan, que vai fazer também um show, né, não é só uma participação, é um show cantando músicas do The Black Halo, né, isso no show de São Paulo, né, e ele também com orquestra, então, cara, uma noite inesquecível esse de São Paulo aí. E ele segue, né, segue pelo Brasil aí sei lá, com quase 30 shows, né, e é isso. E essa presença do Kai Hansen, saiu agora a notícia, e como que Foi, rolou isso aí, Edu? Ele já participou lá na gravação original do Temple of Shadows, já é um parceiro exato. teu de longa data, mas como que rolou Sim. esse contato para ele participar dessa turnê de Cara, novo? porque assim, vamos dizer, muita gente não viu ao vivo aquele show, né? Sei lá, acho que tinha 4.000 pessoas naquele dia e a gente gravou, né? Virou um DVD, isso aí e tal, mas ao vivo a maioria não viu, né? Então eu trouxe esse resgate, né? O Kai Hansen para estar ao vivo, né? O cara é uma lenda, o cara praticamente inventou o que a gente faz, né? E, e gravou o disco Temple of Shadows, né? É o vocal original do disco, né? De 2004. E aí vai ser, pô, mega show, mega produção. E aí achei que seria legal ter ele de novo para dar essa oportunidade para quem não viu, né, na época, poder, né, ter a oportunidade de ver o cara ao vivo cantando a Temple of Hate, né? Que é a música que ele canta comigo no disco. E ver os dois cantores originais daquele disco juntos, né? Então vai ser irado, vai ser muito legal. Muito bom. E é uma moral, né, Edu? Porque ele tá lá agora gravando o novo disco do Halloween, né? Ele tá em fase lá de Exato, exato. produção, pós-produção. O cara tá ocupado lá, né? E Sim, vai sair lá da Alemanha, vai vir aqui para exato. A participar. gente é Uma bem moral amigo, aí, né? né? Já muitos anos, né, de amizade. E ele é parceiraço, assim, sempre que eu preciso, ele tá disponível. É bem legal. Agora, o maestro Ricardo Michelino, ele, como você disse, né, Edu, ele é regente da Orquestra Sinfônica Jovem de Arthur Nogueira, aqui do interior de São Isso, Paulo, né? E tem um isso. projeto Retreta, ele costuma. Retreta, não sei se eu estou Retreta, pronunciando errado. retreta. Retreta, né? E costuma já participar
com vários artistas, né? De vários segmentos musicais. Mas, apesar disso, maestro, qual foi o desafio de tocar com o Edu Falaschi? Bom, em primeiro lugar, dizer que é um privilégio danado, né? Num país tão grande quanto o nosso, o nosso grupo ter sido escolhido para participar de um momento tão importante assim na carreira do Edu e um momento de tão alto nível musical. Essa pré-produção já começou assim há cerca de um ano e meio, que é a revisitação a todos os arranjos da obra, arranjos novos de músicas novas. O Edu está o tempo todo participando de tudo, avaliando, opinando, participando muito de perto. E sim, isso mostra a grandiosidade do artista de ter a generosidade de escolher um grupo do interior de São Paulo, dentre tantos grupos que a gente tem no Brasil aí. Ele deu um voto de confiança para um grupo do interior de São Paulo, que é um fruto de um projeto sócio-musical que atende cerca de 3.000 alunos. E quando eu falo 3.000 alunos, para um município que tem 52 mil habitantes, 3.000 é um número muito significativo, né? E aí, o nosso grupo foi escolhido e o desafio maior, já respondendo a sua pergunta, é a gente atender com excelência e responder com excelência o tamanho da obra e a qualidade que eles estão desenvolvendo e vão desenvolver na tour. Então, a gente espera que consiga devolver da parte da orquestra na mesma altura de tudo que está sendo produzido aí, que não é brincadeira não, meu amigo. Porque o heavy metal é um estilo que musicalmente é difícil, né? Ele tem um lance físico muito destacado, né? É uma música que é muito desafiadora. E para você, Edu, qual que é o teu desafio de tocar com uma orquestra? Pois é, eu já toquei com algumas, né? Tive a oportunidade, depois que eu desenvolvi esse projeto, o Temple of Shadows in Concert, que foi a gravação do DVD, né? A gente acabou, né, levando esse show para alguns lugares e tocando com algumas orquestras, né? Mas eu tive a sorte de estar acompanhado de grandes músicos, de grandes maestros, né? Então, o maestro Michele já é um amigão, assim, de tempos, né? E é um cara muito experiente, né, regente há muitos anos, tal, e já trabalhou com todo tipo de artista, né? Então, quando o maestro ele consegue dar para a gente esse suporte, né? Essa tranquilidade, né? De eu chegar e saber que eu não preciso me preocupar, né? Aí não tem muito desafio, né? Porque é fazer o que a gente já faz, mas com todo o apoio de uma grande orquestra, né? Então, se eu tivesse com uma orquestra com músicos que tocassem, né, com dificuldade, ou com um maestro que não conseguisse conduzir essa orquestra, né, com maestria, né, vamos dizer assim, aí seria realmente um desafio. Mas com o maestro Michelino, já fiz algumas outras coisas com ele também, é tudo muito fácil, né, porque já vem tudo muito pronto, né? Então, quando a gente chega no palco, eu não preciso me preocupar com esse tipo de coisas, de arranjos e tal, né? Porque já está tudo ensaiado, né? Tudo mega, mega bem feito, né? Então, você ter um apoio de alguém que tem esse know-how, né? Aí já te facilita tudo, né? Sim, e eu perguntei, viu, Edu, porque, sabe, maestro, quando eu, na qualidade de fã, né, fã de música pesada, eu dou alguns testemunhos aqui durante a entrevista que servem para ser até um feedback para o artista, né? Quando começaram as tendências de bandas de metal gravarem com orquestra, eu, na qualidade de fã de música pesada, eu estranhei um pouco, principalmente do Metallica. Eu sou um grande fã do Metallica, mas eu estranhei. Parece que ali me deu a impressão, o primeiro, né? O Metallica já gravou dois. Gravou um mais recente agora com a Orquestra de São Francisco, mas teve aquele primeiro no começo dos anos 2000. Eu achava que o maestro ali não deu liga com a banda. Parecia que, assim, ou era uma banda de metal atrapalhando um concerto de uma orquestra, ou uma orquestra vazando para o ensaio de uma banda de metal. Né? Não estava. Vocês tiveram, assim, o maestro Ricardo Michelino mexeu alguma coisa no arranjo, esse arranjo já vem sendo trabalhado das outras apresentações, e teve essa preocupação, maestro e Edu?
Eu acho que, em primeiro lugar, eu penso que a gente tem que classificar a música como música boa e música ruim. Ponto final. E na música também a gente deve promover barreiras, aliás, fronteiras e não barreiras. E muitas vezes as pessoas promovem barreiras. Então, lamentavelmente, ainda existe um pouco de resistência quanto, às vezes, um grupo clássico se unir a um grupo de metal ou até mesmo um grupo popular. E eu creio que esse tipo de ação que o Edu está fazendo, o símbolo, o recado que ele manda nível mundial até com esse tipo de trabalho, é promover as fronteiras, para que cada vez mais as orquestras conversem com qualquer tipo de estilo musical. E sim, a gente deve respeitar a obra de qualquer estilo que seja, e entender qual é a linguagem, o que é necessário, o que a música está pedindo, o que eles. Então a gente tem que realmente agir como uma espécie de até de ator. Você vestir aquele personagem ali, e no caso do maestro, convencer os músicos que também se travistam de personagens de metaleiros e ouçam metal. Isso é um trabalho que eu faço muito no ensaio. Eu não coloco só a partitura. Eles ouvem o Legal. repertório. Os músicos estão há alguns meses ali, já são fãs do Edu. E agora eles estão ouvindo o Edu como parte do estudo. E isso tudo no final, né, com toda a adrenalina da hora da apresentação, se torna uma coisa verdadeira, uma coisa orgânica, né? Sim. Esse show do Metallica que você falou primeiro, eu também senti isso. Senti que a orquestra foi muito simplista, né? Nos arranjos. Então, eu também achei que ficou meio deslocado, assim. Não achei tão legal, não. A outra vez, parece que sim, né? Mas, por exemplo, quando teve o Scorpions, primeiro disco com orquestra, cara, aí, Oh! eles, aí foi uma outra coisa, né? Você vê que Ah, tudo deu liga, né? Então, isso sim é uma preocupação, né? Tem que ter uma liga, né? Então, o maestro, ele, como ele falou, ele incorporou o heavy metal e ele trouxe os arranjos mais pesados, né? Metaleira, sabe? Ele colocou, você percebe que tá já inserido no estilo, né? Não é uma coisa que misturou um arranjo que escreveu e chegou na hora e tocou lá com heavy metal e aí não dá liga, né? Ele, de fato, ele fez pro estilo, né? Então, aí deu uma grande liga, né? É verdade, Edu. E você sabe que no segundo disco que o Metallica faz, no segundo concerto que eles fizeram, com Sim. a, acho que é Sinfônica de São Francisco, ou Filarmônica de São Francisco, não lembro exatamente, mas já ficou muito mais entrosado, vamos dizer assim, muito mais Sim. adequado um com o outro. E pesquisando, o maestro já é fã de música pesada há Sim. muito tempo. É um cara até mais jovem, assim, deve ter 40 e poucos ou 50 Aí anos, deu muito mais liga, né? deu mais liga. É verdade, deu eu mais acho que é o liga. meu caso. Acho que é o meu Isso caso. aí. Então, essa é outra pergunta para o maestro. Você já curte um som pesado? Já conhecia a Angra? Já conhecia a carreira do Edu Falaschi? Ou apareceu e teve que estudar isso para poder pegar o trabalho e construir isso agora? Não tem como um músico no Brasil, seja de qualquer segmento, dizer que não conhece o Edu Falaschi e não conhece o Angra. Já parto daí. Eu sou um músico saxofonista de formação, saxofonista e flautista, então eu sempre atuei já na área de música popular, né? E sim, foi e é muito fácil visitar esse repertório, visitar esse trabalho, porque é uma coisa que também para mim me diz muito, né? E como eu estava dizendo, você trazer a energia de toda a banda do Edu, do próprio Edu, e fazer com que o grupo de mais de 60 músicos entenda que a gente tem que traduzir isso também com muita energia. Embora muitas vezes você tenha menos notas no instrumento ali, às vezes uma clarineta tem menos notas, mas toque aquela notinha com a mesma energia que o guitarrista está fazendo aquele solo fantástico. E esse talvez eu acho que é o desafio maior, porque senão as pessoas simplesmente músico para mim que ensaia olhando no relógio, cara. Que hora vai acabar o ensaio? Eu já falo, eu nem falo porque graças a Deus a gente não tem isso lá no nosso grupo. Mas acontece muito, o cara vai fazer um trabalho e fala, eu vou fazer um trabalho. E eu acho que a hora do play, do tocar, a gente tem que se divertir. Você ensaiou, Sim. preparou, vamos fazer o melhor que a gente, vamos entregar o melhor que a gente puder, né?
E isso, na experiência que a gente já teve ali no próprio Toque Marine Hall, que a gente já fez com o Edu, no Vera Cruz, foi Sim. absolutamente fantástico, fantástico. Então é muito fácil, assim, é muito difícil tocar bem, porque não é um repertório simples. E isso, os músicos, eu estou falando como músicos, os músicos da minha área instrumental, muitas vezes se equivocam, que acham assim, ah, pô, porque não tem isso, não tem. E quando você vai olhar o repertório a fundo, rapaz, não é brincadeira, não é brincadeira. Eu fui trabalhar junto com o Edu em cima da música Eldorado, que ele já, da música já pronta. Eu fui trabalhar a parte da orquestra. As possibilidades que existem naquilo é fantástico, e existe possibilidade, porque assim como na obra do Jobim, ele te dá 1001 possibilidades para você escrever, né? É genial. Basta quem acessar aí, ouçam Eldorado, ouçam o disco inteiro, mas Eldorado precisamente foi a última música que eu trabalhei. Espetacular, é uma riqueza sonora assim, infindável. Muito Muito bom. interessante isso que você falou, Maestro. Eu ia fazer uma outra pergunta da sua atuação, Maestro, na questão social, porque a orquestra da qual você é regente faz uma ação social com crianças, jovens, né? Uma ação social pela música, né? E eu fico com uma dúvida, Maestro. Hoje eu vejo que as novas gerações, em sua maioria, né, não não curtem o metal, o heavy metal como uma música popular, né? Hoje a gente tem o hip hop, né, rap, o trap, o funk como músicas que agradam a maioria das novas gerações. O teu trabalho de ação social levando o heavy metal acaba sendo uma porta de entrada para as novas gerações verem o metal de uma maneira mais amigável, vamos dizer. Você percebe que por esse teu trabalho com o Edu Falaschi, essas novas gerações veem o metal de uma maneira mais agradável? Ou não interfere e as modas do momento falam mais alto? Eu acho que é uma luta que a gente trava diariamente com a mídia. Na verdade, não é que há resistência, eles acabam se afeiçoando muito mais àquilo que é oferecido o tempo inteiro. Então você liga a TV, liga o rádio, liga não sei o quê, eles acabam, né, indo hoje muito mais com dancinha de TikTok, não sei o quê, você vai naquilo que está ali. Então, à medida que você consegue, por exemplo, a gente está falando no assunto agora nesse canal, e você leva a informação para as pessoas. Eu falei há pouco do Eldorado, eu tenho certeza que muitas pessoas que estiver nos assistindo aqui vai acessar ou estiver nos ouvindo, vai acessar o Eldorado e vai falar, caramba, isso realmente é maravilhoso. Então, a função nossa, sim, como educador musical, sim, é levar, é oportunizar as pessoas para que conheçam. E, claro, uma união como essa só tem ganho positivo para todos, né? No ponto de vista social, reafirmo, hoje eu, como músico profissional, eu sei que muitos e muitos grupos profissionais no Brasil gostariam de estar fazendo esse trabalho junto com o Edu, né? E muitas vezes iriam fazer. Então, mais uma vez, reafirmo a gratidão nossa aqui, do nosso pequeno município representar e participar de um momento tão importante no Brasil. A partir do momento que isso acontece, cai na mídia e se espalha e começa a ver, poxa, as outras experiências já foram assim fantásticas, né, de ouvir. Eu tive relato, eu acho que eu estou falando demais, mas eu tive um relato, é muito importante. Não, pode falar. Estão me ouvindo? Sim, sim, sim. Tá. No Sim, Toque, estou ouvindo, pode falar, no fica à Toque Marine vontade. Hall, no Toque Marine Hall, muitos dos nossos alunos nossos músicos eram alunos. E muitos deles, para irem no concerto, levaram os pais. Muitos pais me relataram depois que foram para o show de metal com muitas reservas. O que eu vou encontrar lá? E todos, de forma unânime, chegaram depois assim, maestro, foi um dos ambientes mais maravilhosos e familiares que eu fui na minha vida. Eu tô com vergonha do preconceito. Pais me falando isso. Do que eu Sim. encontrei lá, tamanho do público, gentileza do público, organização, enfim, civilidade. E eu achei isso maravilhoso, porque você vê, começa pelos pais, que também não sabe do que se trata o metal, é o que você disse. Aí já rotula, porque não, pô, show de metal.
somos um grão de areia ali, né? Uma gota de água no oceano. Mas uma gota ela já faz ondas. E a gente aqui já tem muitas pessoas que levam à frente, se tornaram fãs do Edu e levam à frente. Quando tiver um concerto de metal, eles querem ir por conta desse trabalho, que também, além de um grande concerto, é um trabalho de educação musical, Sim, verdade. genuíno. E aí, Edu, você tem percebido já o pessoal que vem, às vezes, por essa porta que se abriu com a orquestra, o pessoal que não era tanto do metal passa a se tornar fã, que era ou da música Sim, erudita, ou de uma música popular brasileira, ou até mesmo dessas gerações novas que estão lá no projeto que o maestro encabeça sim, ali? com certeza. Não, a gente vê isso no dia a dia, né? Muito mais em eventos, por exemplo, que não é o meu show especificamente, porque a maioria ele é meu fã, né? Agora, um show em praça pública, né? Um show com orquestra que é mais aberto, né? Ou grátis, tal. Acontece muito isso. O cara vai ver o show, né? Como a maioria dali, mesmo sendo em praça pública ou aberto, é um fã de heavy metal, o meu fã, tal. Os que não são conhecedores do meu estilo ou da minha carreira, quando vem, né, aquele ambiente, eles se assustam. É o que o mais falou. O cara vê e fala: Meu, peraí, não tem uma briga, né? Não tem uma confusão, é um show familiar, né? As pessoas, porque o roqueiro, o metaleiro, meu fã, ele quer lá cantar a música, entendeu? Ele tá lá para ver os músicos, né? Porque muitos fãs de metal são músicos, né? A gente tem isso aí, essa diferença de outros estilos, né? Muitos fãs de heavy metal, o cara toca guitarra, canta, toca batera, né? Tal. Então, quando o cara vai no show, ele não vai para beber, não vai para brigar, não vai para pegar a mulher do outro cara, ele não vai para isso, ele vai para ouvir música, né? Vai para ouvir o show, né? E quando o cara que é leigo, que está acostumado com esses ambientes que é, né, mais natural que tenham essas confusões, ele se assusta porque ele fala, pô, heavy metal tem aquela, né, aquela imagem, né, o cara cabeludo, tatuado, o som é alto, o som de guitarra, tal, as letras, né? E aí o cara vai no show e vê um outro negócio, né? E ele, por outro lado, também a gente vê que tem, né, shows de música popular, com letra romântica, e o cara vai nesse show aí só tem bêbado, só tem cara que só vai para arrumar confusão, briga, né? E então o choque ele é positivo nesse caso, né? Isso acontece muito de eu estar num evento e ver assim, o evento rolar normalmente, e aí passa um tempo, receber mensagens de inbox, né, no Instagram, né, ou mensagens de Facebook, ou mesmo pessoalmente, falando, cara, realmente eu me surpreendi. Um pai falando, por exemplo, né, cara, fui no show com meu filho e nunca ia imaginar que ia ser aquilo lá, aquela paz, né, então, que o pessoal tá para ver a música, né, então isso rola muito mesmo. É verdade. Edu, você sabe que eu tenho sempre uma curiosidade sobre essa relação da música erudita com o heavy metal, Aham, porque nós que curtimos metal, Edu, eu não sou músico profissional, mas eu curto metal quase da mesma geração do Edu, né? A gente tem muito sim, aquela história, eu era baterista, né? Depois eu larguei, mas eu fui sim. baterista amador por um tempo. Mas E a você gente vê, tem, você é um exemplo, tocava bateria, sim, né? eu tocava bateria por muito Nem tempo. todo Depois fã fui de sertanejo fazer toca, outras coisas e vi que eu não tinha muito é, talento para aquilo, e abandonei, né? nem todo fã de Mas sertanejo toca sanfona, né? Então, é aliás, verdade. a maioria não. Então Essa é é a isso. pergunta. Esse gancho que você colocou aí, Edu. Eu tenho essa curiosidade quando eu falo com o pessoal de música erudita. Uhum, Nós, do metal, vamos chamar assim, Edu, a gente tem aquela história que é clássica. Eu fui lá, ou o cara ganhou um violão, ou no meu caso, com 15 anos de idade, meu pai me deu uma bateria, muito sim, baratinha, tal, mas me deu de presente ali. Ou o cara comprou uma guitarra, tal, e o cara põe o disco. Eu colocava o And Justice for All do Metallica, eu colocava o Appetite for Destruction do Guns, Iron sim. Maiden, eu punha o Motorhead, eu punha os meus discos lá para tocar e ia acompanhando aquilo, né? Tocava Aham, o vinil ou o CD e acompanhando, e eu aprendi a tocar bateria assim. Depois eu fui para uma escola. E no caso da música erudita, você não vai ouvir, né? O cara assim, eu tinha 15 anos, pedi um oboé para o meu pai e fiquei acompanhando o vinil do Beethoven, né? Não é assim, né, sim. cara? Não, é Ô, diferente. maestro, como que é a descoberta da música, do gosto pela música erudita, para uma criança ou para um jovem? Como foi para você essa descoberta da música e essa profissionalização? Tá, mas você acredite, ainda existem garotos que pedem um oboé. Existe isso sim.
É aquilo que se ouve em casa. No meu caso, eu sou filho de um músico militar, meu pai já é falecido, e ele era um músico militar trompetista, da maior banda, a banda sinfônica da Polícia Militar do Estado de São Paulo, uma banda Pegar uma água. gigantesca, um negócio maravilhoso. Então, a minha infância, eu passei já sendo musicalizado com essas músicas da banda, né? Eu confesso que ali, né, eu sou aquela criança ali dos anos 70. Então outro dia desse eu estava ouvindo músicas dos anos 70 e comentando com um amigo, olha, do chamado brega até o jazz da época, a instrumentação que usava já era uma musicalização fantástica que a gente sofria. Ou recebia, né? Sofria é uma palavra mal escolhida. Que a gente recebia em casa. Os desenhos animados. Então, o desenho animado da época, o Pernalonga, o Mickey, sei lá quem, era música clássica pura. Então, você, de forma passiva, você já escutava todas as aberturas de ópera e concerto e por aí vai. Hoje, tem outras maneiras da gente fisgar também, complementando a pergunta anterior sobre o metal, que há 2 ou 3 anos atrás, eu convidei o Edu para ele participar de um concerto com a gente na orquestra. Foi logo assim que acabou a pandemia e ele gentilmente topou estar lá com a gente. E quando eu falei para os músicos que são bem jovens, né, que o Edu ia participar com a gente, alguns meninos, precisamente meu irmão mais novo, me disse assim: por favor, pede para ele cantar Cavaleiros do Zodíaco. E aí eu liguei pro Edu, ele falou assim pra mim, cara, faz tanto tempo que eu não canto isso e tal, será e tal. Eu falei, os meninos estão pedindo e tal. E ele falou assim, então vamos nessa, maestro. Escreve o arranjo da orquestra, vamos fazer. No dia do concerto, acho que o Edu lembra disso, tinha 20 mil pessoas, sei lá quanto, na frente do palco, Sim, cantando Cavaleiros do Zodíaco. Foi maravilhoso de se ver, cara. Então é uma sim. maneira também de aqueles que não conhecem o restante da obra, é uma porta de entrada. A gentileza, a humildade do artista que poderia dizer, não, eu não vou cantar uma música que eu fiz para um anime, para não sei o quê, eu vou fazer minha obra, eu fiz meu disco e tal, não, mas também a gentileza e a humildade de fazer isso é uma porta de entrada para que a pessoa, através de uma música que ele foi musicalizada através da TV, ele conheça o restante da obra do artista. É verdade. Ô, Du, eu fiquei curioso, estava te perguntando, você está camisa do Motorhead, você teve essa fase de pôr o disco, você tocou batera, salvo engano, né? Você tocou batera Sim, uma sim, no época. começo, bem no comecinho da carreira. Você teve essa prática também? Que discos que você pegou para acompanhar? Se você teve a prática? Quais eram Sim, suas primeiríssimas referências naquele momento muito jovem de imitação ainda? cara, bom, como eu falei, eu tive bateria brevemente, né, na minha casa um tempo, e eu tocava uns rockinhos nacionais, né? Então, as coisas mais simples, né? Não tinha como tocar metal, né? E, então eu tocava levada simples, né? Porque nos anos 80, engraçado, tinha muito aquela levada de chimbal, né? Tinha muito, essa levada era muito comum, né? E então eu lembro que eu praticava esse tipo de levada, tocava músicas mais lentas, né? Porque era o que eu conseguia tocar. Já quando eu fui tocar violão, né? Aí eu já tirava umas coisas, né, já mais para mim, né, para minha época lá que eu comecei, já era um pouco mais rebuscado, né? Já tocava um Legião Urbana, já tocava um Engenheiros do Havaí, né, no que tinha uns violõezinhos tal mais legais, né? Já mais bem construídos. Então, eu iniciei assim, né? E agora, obviamente, quando eu comecei a cantar, aí eu imitava já os meus ídolos, né? Que é o Bruce, né? O Bruce Dickinson, o Dio, né? Aí eu comecei a tentar desenvolver aquele tipo de vocal para imitar os ídolos, como você falou, né? Meio que para praticar, né? Mesmo, de fato, né? Mas era divertido, não era um estudo né, forçado que eu tinha que fazer. Era porque eu gostava, né? E eu gostava dos ídolos e tentava imitar. Mas tudo foi dentro da minha limitação técnica, né? Então comecei bateria, como eu falei, fazendo coisas muito simples, aí violão, aí depois guitarra, né, também. E aí voz, né? Aí eu comecei a cantar e aí já percebi que eu conseguia fazer coisas
já mais, vamos dizer, especiais, né? Não era só uma voz grave, já conseguia fazer notas mais altas, e aí eu fui imitar meus ídolos, né? Que eu comecei a ter o Bruce, o Dio e tal. Ô, Du, a gente está falando da sua turnê de celebração do Temple of Shadows, mas eu quero te perguntar sobre o Veracruz. O Veracruz fez 4 anos essa semana, né? Estou até aqui, ó, Foi. na outra entrevista já te mostrei, desde a Sim, primeira foto, descasso. eu gostei muito. Ó, cacuete de colecionador, eu ouço o CD e não abri, nem abri o plástico dele. Se veio com defeito, não passou da garantia, não tenho mais como reclamar. Tem o livro Muito aqui bom. Não, mas não também. tem defeito não, certeza que não. Ô, Du, deixa eu te perguntar sobre o Veracruz. Fez 4 anos. Você Sim. também já percebeu que teve fãs que já são fãs dessa nova fase? Ou seja, semelhante ao Iron Maiden, que eu que era um fã mais velho da banda, achava o Killers uma obra-prima, e eu pergunto para uma garotada mais nova, o pessoal torce o nariz para o Killers, porque o cara é fã Sim. que veio do Brave New World, assim. Você já percebe Sim. esse fenômeno na tua carreira? Um fã que ele dá mais importância para a fase do Veracruz, do Eldorado, do que lá do seu passado lá nas primeiras bandas ou até no Angra? Você já percebe isso? Ah, existe, né? Claro que, né, não é a maioria, né? A maioria, pelo menos a minha história, a galera mais velha, né? E gosta de ouvir os clássicos, né? A grande verdade é essa. Agora, muita gente me fala, cara, inclui mais músicas do Veracruz, do Eldorado. A gente quer ouvir mais música nova. Tem uma galera que pede. E agora eu incluí, né? A The Ancestry, que estava fora do repertório há muitos anos. Tem a Eldorado, que é do Eldorado, e que é uma música nova, é uma música longa, né? Então tem várias outras coisas, mas sim, existe fã que é fã novo, que começou a ouvir minha música agora, né? Inclusive, é engraçado que eu ganhei muito fã depois que eu cantei no DVD do Calcinha Preta lá, né? Que eu fiz aquela participação com o Calcinha Preta e muita gente, porque assim, a gente sabe que tem muita gente que gosta de forró, mas que tem muitos fãs de forró que também gostam de rock, né, de outras coisas, né? E que não conheciam tanto o meu trabalho nem com o Angra, né? Então, que depois daquele vídeo, né, depois daquele show, foram pesquisar um pouquinho o Edu, né? E aí descobriram Cavaleiros, descobriram o Angra, descobriram o Almar, descobriram, né, meu disco solo. E aí, cara, eu recebi, sério mesmo, muitas mensagens. Cara, não te conhecia, ou já tinha ouvido falar, mas não sabia da tua música. E agora, cara, eu comecei a ouvir teus discos, pelo amor de Deus, toca a música tal. Aí começa a pedir as músicas dos discos novos, né? Você tem que tocar a música tal. Pô, eu fiquei muito fã, essa música é muito linda, tal. Então, rola, assim. Como eu falei, não é a maioria, mas já tem bastante fã novo, assim. Muito legal. Essa questão do Calcinha Preta é curiosa, né, Edu? Porque os caras gravaram, para quem não sabe, é uma história conhecida entre nós que somos fãs do Edu, mas para quem assistir essa entrevista ou quando for ler no jornal, o Edu foi convidado para fazer a participação no show do Calcinha Preta porque eles gravaram uma versão em português de uma música sua, né? Que está no repertório Sim, do Angra, mas composição sua, né? sim, sim. E aí Exato, os caras, exatamente. o forró no Brasil tem um circuito imenso, né? No Sim, interior do Brasil. gigantesco. É muito grande, cara, muito grande. Meu. Elas tocam A banda estádios, né, Calcinha cara? Vamos Preta dizer, são é. festas, né? Populares Sim. muito grandes, né? E Não, a aí lá banda é você virou gigantesca, meio que né? uma celebridade para os caras também, né, Edu? Cara, foi uma. A gente furou a bolha, né? Do metal, né? Foi para outro mundo. Então, acabou que uma galera veio seguir, né? E eu fiquei feliz pra caramba de poder trazer para o nosso universo um pessoal leigo nesse assunto, né? E aí, obviamente, foram ouvir outras coisas, né? Iron Maiden, né? Outras coisas. E aí acabaram ficando fã de rock também. Muito bom. Porque a tua música, né, Edu, ela tem muita melodia, né, cara? A gente até nos anos 90 convencionou chamar de metal melódico, né? Hoje eu vejo que o pessoal não fala mais. Exato, É exato. muito focada na construção da música a partir da melodia, né? E sobretudo Sim, de e voz também. tem. A guitarra muito também, mas voz, né? A voz é o grande Sim. destaque do que a gente chama metal Não, e melódico. a gente tem a tradição do metal, do rock, né? Mesmo o rock dos anos 70, de pegar coisa do erudito, né? Essas harmonias, melodia, né? Você pega Emerson Lake and Palmer, você pega Yes, você pega Rush, você pega bandas antigas, né? O próprio, vamos pensar aqui, o próprio Deep Purple. Você tem muito da música, pô, Blackmore, né? O guitarrista Blackmore, cheio
fazia muita menor harmônica na guitarra, que era uma novidade na época, né? E então tudo aquilo veio da música erudita, né? E aí essas harmonias, melodias, que são coisas lindas, né, do erudito, a gente tem esse DNA e trouxe pro rock faz tempo já, né? E o power metal, né? A gente fala aí o metal melódico e tal. E a gente não é power metal 100%, mas a gente tem, né, um pé ali. A gente usa muito essas melodias bonitas, né? Harmonias, refrão, né? Com vozes, meu, super. Cara, cantou uma vez, já decora, né? Então, muito isso vem do erudito, vem da música popular, mas principalmente do erudito, né? A gente E tem você muito sabe, isso. Edu, que eu tava falando essa semana com o China Lee, que foi vocalista da banda Uhum. Salário Mínimo, você deve lembrar dele, né? Lembro, claro. Conhecido, né? E Uhum. eu não sei se ele estava falando comigo em off, ele falou aqui na entrevista, que numa Uhum. conversa dele com o André Matos, eles Uhum. trocaram ali figurinhas sobre cantores brasileiros, do que a gente convencionou chamar de brega, né? Os Sim, caras lá dos anos 70, né? Até sim. Ovelha, sabe? Né? Pô, Uhum. Antônio Marcos. Isso tinha no André Matos, tem no China Lee, ele admite isso. E você também Uhum. teve um pouco dessa influência. Eu já ouvi até gente falando que o André Matos citava até Balão Mágico, sabe? Que tinha Uhum. uma voz, uma melodia ali, né? Aham. Você também teve essa influência dessa música popular brasileira lá dos anos 70? Ah, eu tive tipo de antes até, né? Porque minha mãe, ela ouvia Glenn Miller, por exemplo, né? Que é uma big band dos anos 40, né? Então, cara, eu cresci ouvindo muito Glenn Miller. Todo dia era Frank Sinatra e Glenn Miller, né? E então, assim, é, bom, entre outros, não só Glenn Miller, mas várias coisas dessa época, né? Meu pai era mais MPB, né? Meu pai ouvia Seresta, era mais coisa antiga mesmo, assim, né? E então, Ataúfo Alves, sabe? Umas coisas bem antigas, assim. E eu ouvi isso desde criancinha, né? Então, com certeza tá no meu DNA. Tanto que na primeira entrevista que eu dei pro Jô Soares, eu cantei a Trem das 11 no violão e voz, né? Com o Angra, né? A gente foi lá e eu fiz violão e voz, Trem das 11, né? Então, porque fiz uma brincadeira, cantei mais rock, né? Assim, mas você vê, sempre tive, né? Essa linguagem e esse DNA do popular e da música brasileira, né? Então, e como eu falei, da música estrangeira, mas do jazz ou do erudito, né? Então, é uma mistura, uma mescla de coisas, né? Que formam a gente, né? Então, acho que é isso. Muito bom. E você sabe do que isso daí não é um fenômeno brasileiro, né? Você pega o Halloween, que eu sou muito fã do Halloween, que tá na Sim. mesma praia, mais ou menos, né? Tanto é que Kai Uhum. Hansen tá vindo até aí cantar com você, Sim, tocar. sim, Você sim. pega o Michael Weikat, o guitarrista compositor do Halloween, um dos compositores, ele já Uhum. admitiu que tem música do Halloween que é influenciada por Modern Talking. Você lembra do Modern Talking, uma dupla Sim, alemã? sim, Dois claro. carinhas lá que foram muito populares nos anos 80 e é considerado, entre aspas, uma coisa brega para eles, né, hoje, né? E Sim. o Halloween se influenciou por Modern Talking, cara. Então, assim, é uma coisa que acontece no mundo inteiro, né, cara? Mas cara, a gente tem muito. Cara, ouvi muito Ahá, sabe? Bandas dos anos 80 pop, Madonna, que com certeza me influenciaram também como compositor e como cantor também. Certamente. Agora, só mais uma pergunta aqui para Edu. Edu, saiu uma foto recente aí, né? No, Uhum. no backstage do Bangers Open Air. Você lá Uhum. com aquele Priester, com o Felipe Andreoli, e a internet já ficou empolvorosa, né? Se vocês iam fazer alguma coisa, vocês se trombaram ali no backstage. Sim. Vocês conversaram a respeito disso? Os fãs podem se acalmar ou ficar alvoroçados? Foi só um encontro de amigos ali, de Cara, parceiros de foi trabalho, ou tem alguma totalmente. coisa em vista? Não, totalmente aleatório. Ele se encontrou, começou a conversar, né? E foi super legal, porque foi bem natural, né? E aí, cara, assim, não tem nenhum problema, né? Entre a gente, assim, de que a gente não pudesse te falar. Então, foi bem legal e natural. Agora, futuro, mas nem começou esse assunto, né? Então, pode acontecer no futuro, isso nunca. Eu sempre falo, nunca diga nunca, né? Agora, não existe nada. A gente teve só aquela conversa e foi cada um para sua casa e tal, mas foi muito legal. A gente ficou horas ali conversando, né? Então foi muito, muito bom, assim. De fato, existiu uma reaproximação, mas naquele momento, né? Mas a gente acabou nos falando mais, tal, né? Porque, bom, foi agora também, né? O festival acabou de acontecer, né?
mas não teve nada de vamos, nossa, a gente não se falava há anos, né? Daí a gente trocou uma ideia, não tinha nem nexo de falar alguma coisa. Vamos pensar numa reunião, vamos falar sobre o futuro, né? Agora, que pode acontecer? Pode acontecer, né? Mas tem que ser de uma forma natural, né? E quando rolar, se rolar, vai ser muito legal. Edu, eu tenho uma ideia sobre você, pelo menos sobre sua figura pública, né? Uhum. Você não é um cara ressentido, cara. Você não é um cara ressentido. A tua figura pública não passa ressentimento, tuas entrevistas, você não faz desabafos ressentidos, amargurados. Você parece estar muito feliz com a tour aí do Temple of the Shadow. Você estava muito bem com a tour dos 2 discos do Dourado do Vera Cruz. Sim. E eu às vezes vejo alguns, eu não gosto de falar nome de outros, mas eu quero o bem do cara. Eu vejo alguns músicos Sim. do teu porte, assim, desabafando com muita amargura. Eu vou até citar um que eu gosto muito dele, eu quero bem, não é que eu estou falando mal. Eu vejo, às vezes, o Andreas Kisser muito amargurado, dando entrevistas polêmicas, xingando fã e tal. E você vai por um caminho que você não é ressentido, você não passa isso, cara. E agora a gente vê essa foto com os caras, você tá bem aí, feliz com as suas turnês. Sim. Se você tivesse que, como se você fosse uma mentoria, um mentor, um coach aí da galera da música. Qual o caminho que você escolheu para ter, que você optou para ter essa vibe boa sem nutrir ressentimentos e expor isso em público, cara? Sim. Cara, na verdade, sim, houve, né, momentos de ressentimento. Todo mundo já fez algum tipo de depoimento na internet, né, em algum momento, mas eu sempre tive essa vibe mais reconciliadora. Não sou uma pessoa que guarda rancor, né, em nada, assim, né, muito, muito difícil eu guardar rancor. Então, eu tive vários momentos da minha vida com algum tipo de desafeto, ou família, ou amigo, ex-amigo, sabe? Assim que depois encontra, e eu sou muito dos braços abertos para reconciliar. Isso é minha personalidade, né? Não é uma coisa que eu quero ser assim porque é legal, não é que eu sou assim, né? Às vezes isso até machuca. Teve gente até que me falou, cara, você acaba se machucando porque você é muito, né, braço aberto e quando você vê o outro lado não tá tão receptivo assim, e aí você acaba levando pedrada. Já aconteceu de fato, mas eu prefiro ser eu mesmo do que forçar uma personalidade que não é minha, né? Então, é, vai muito da personalidade de cada um, né? É difícil a gente julgar os outros, né? Cada um tem um jeito, né? E outra, também cada um sabe a pedra no seu sapato, né? Então a gente não sabe o que de fato acontece quando a pessoa está muito amargurada e não consegue se livrar daquilo, né? Mas eu digo por experiência própria, é sempre muito melhor quando você deixa isso embora, entendeu? Para a sua vida, né? Então, todo momento que eu se for para dar um conselho, né? Não sou muito bom com conselhos, assim, mas, tipo, se for para dar cara, eu falo, cara, tudo na vida passa, né? Então, tem aquele momento tal, mas quando vê que tá uma calmaria, dá uma chance, né, para que as coisas fiquem bem, né? Porque quando tá turbulento, você tá no meio da treta, no meio da. É difícil você tirar a cabeça daquilo tudo, olhar pro lado e falar, meu, vou ficar de boa. É difícil, né? Você tá ali naquela confusão toda, né? Então, hoje em dia, cara, eu aprendi que espera baixar a poeira, para de falar, para de, né, de fomentar aquele tipo de confusão. E quando a poeira baixa, dá um tempo, e aí você fala, cara, agora é hora de eu dar uma chance para paz, né? E eu tenho certeza que quando você está nesse mood, nessa vibe, né? E você percebe que o outro lado também, cara, aí é muito melhor para todo mundo. Então, todos os momentos que eu tive essa atitude, né, de braços abertos e falar, mano, vamos esquecer isso, tal, cara, você tira um peso das costas que é gigantesco, né? A gente vive melhor, até a nossa feição melhora, parece que tudo melhora, né? Ao redor. Parece que as coisas começam a rolar mais e parece que a gente começa a atrair coisas de trabalho melhores, sabe? É meio que isso. Eu acho que quando você vive numa bolha negativa ali e fica meio que se alimentando daquilo, você meio que bloqueia, né?
uma energia mais positiva para vir para você. Então, é isso que eu aprendi, né? Mas é muito da vibe de cada um, né, cara? Eu cresci na praia, né? A maioria dos meus amigos são do surf, né? Dos surfistas, né? Pessoal surfista, pessoal do Rio, pessoal de Niterói, pessoal do Guarujá, que é onde eu moro hoje, pessoal de Santos, muitos amigos de Santos. Então, é uma galera um pouco mais good vibes, vamos dizer assim, né? Pessoal da praia, né? Então, talvez por isso eu tenha crescido com essa personalidade, né? Mas é isso, cara. Eu acho que a gente tem que deixar passar, sabe? Quando baixou a poeira, mano, aí você se concentra para fazer aquilo realmente sumir, entendeu? Ficar no passado, né? E porque tudo isso me fez muito bem, né? Toda vez que eu consegui me libertar disso, né? Aí, putz, minha vida mudou, cara, em vários sentidos, né? Saúde, financeira, é, de tudo, cara. É muito bom, muito bom. Quando você consegue, não é fácil, tá? Mas quando você consegue, faz um bem da porra, é muito legal. Boa, boa, Du. É isso aí. Continua assim, sucesso na turnê. A gente combina um horário, o horário tá chegando aqui para a gente não estourar o nosso Valeu. combinado, manter a palavra. Só dar uma palavra final aí para a gente concluir a entrevista. Pessoal que vai nos ver em vídeo, Edu, Maestro, também obrigado pela presença aqui na nossa Imagina, live, no nosso vídeo, honra na é verdade nossa. não é live, mas na nossa entrevista. Deixem aí palavras para os fãs e concluam a nossa entrevista aí. Fala aí, maestro. Ó, bom, eu quero dizer para vocês que não percam, não deixem de participar dessa turnê, seja a cidade que vocês estiverem, tiver que deslocar um pouco, eu posso garantir para você que vocês não vão se arrepender, é uma mega produção. Sinto orgulho de ser brasileiro e participar de uma coisa tão grande assim no Brasil, né? A gente vê tantos shows que vêm de fora e às vezes a gente não vê que aqui dentro de casa está acontecendo coisa assim fenomenal, fenomenal. Uma estrutura gigante. Eu acho que como nunca viram, hein? Vão até lá para É, conferir, e- porque eu acho que vocês esse nunca show de viram São e não Paulo, vão de se fato, vai arrepender. ser impressionante, vai ser legal. Vai ser bem bonito. É isso aí. 5 de julho em São Paulo, Tokyo Marine Hall, com Exato. orquestra do maestro Ricardo Michelino, Isso, Orquestra Sinfônica Jovem de Arthur Nogueira, com Isso. o Roy Khan, participa também do seu show, né, do Roy Khan, isso. que era do Não, Camelot O Roy Khan, ele faz um show dele, né? Também com antes. orquestra, com a mesma orquestra, né? Do maestro. E aí tem a participação especial do Kai Hansen, né? Do Halloween. Roy Khan, para quem não sabe, foi cantor do Camelot, né? Aí tem Nocturnal, que vai abrir o show, e uma outra banda que chama Out Control também, que vai abrir. Então, meu, tem show para todo mundo, várias horas de música, né? E como o mestre falou, mega produção, orquestra sinfônica, ixi, é espetacular. E eu ainda vou anunciar ainda mais outros convidados, né? Não acabou ainda não, mas logo logo eu anuncio os próximos aí. Pô, sensacional. Obrigado, maestro Ricardo Michelino. Obrigado, Edu Falaschi. 5 de julho, Obrigado, Tokyo parceiro. Marine Hall, celebrando um dos maiores discos do heavy metal da música brasileira, o Temple of Shadows, com Isso aí. orquestra, com participações especiais. Valeu, obrigado. Mais uma entrevista aqui para o Diário de São Paulo, para o Metal Musicast. Tamo junto. Valeu, tamo junto. Bora. Abraço. Obrigado, galera. Obrigado. Tchau.